Que alegria começar mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria entrar na sua casa com esta bênção de programa, onde vamos meditar a palavra de Deus. Não tem programa melhor do que este, né? Um programa onde meditamos a palavra de Deus. Já peço para você pegar a sua Bíblia, você que pode, seu catecismo da Igreja Católica, seu caderno de anotações, porque Deus hoje vai nos ensinar muitas coisas. Acolho você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Sejam todos bem-vindos. Estamos meditando sobre o pecado original, vários programas sobre esta temática. E estamos percebendo que tem assunto, hein? E tínhamos muitas dúvidas, mas o bonito e o bom é que estas dúvidas estão sendo sanadas. Muitas coisas nós estamos tendo resposta. Claro que sempre esbarramos uma hora ou outra, ou quase sempre, no mistério. As coisas de Deus são mistérios e nem sempre cabe na nossa cabeça muitas questões. Mas eu tenho certeza que muitas coisas que estamos conversando e meditando está ajudando você, assim como está me ajudando. Então sejam bem-vindos. Quero também hoje, mais uma vez, acolher Dom José Falcão no nosso meio e darmos seguimento ao nosso assunto, ao nosso programa. Sua bênção, Dom Falcão, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria imensa estar aqui. Dom Falcão, está sendo maravilhoso os nossos programas, estamos aprendendo muitas coisas. No programa passado, a pergunta que nós solucionamos foram somente essas consequências ou existem outras? Ou seja, eu perguntava para o Senhor quais as consequências do pecado original. Nossa, e o Senhor trouxe muitas consequências. De fato, deu para ver que o pecado foi desastroso e atingiu a todos nós. Vimos a universalidade do pecado. Nessa sequência, Dom José, podemos dizer que as consequências do pecado original foram, então, universais? Quer dizer, atingiram toda a humanidade? Então, essa é uma dúvida, muita gente se questiona isso, né? Por que o pecado de Adão e Eva me atingiu? Que culpa tenho eu? Né? Que culpa tenho eu de o pecado de Adão e Eva ter me atingido? Então, e a outra perguntinha, ninguém escapou dessas consequências? Maria Santíssima, nós professamos, isso é um dogma de fé, ela foi preservada da mácula primeira e ao longo de toda a sua vida ela não cometeu nenhum pecado. Isso é um dogma de fé para nós católicos. Portanto, temos uma única exceção. Ela também foi necessitada da redenção de Cristo. Cristo morreu por todos, inclusive por sua Mãe Santíssima. Ocorre, porém, que a Maria Santíssima foi redimida no momento em que foi concebida. Por antecipação. Em previsão, sim. Antecipação é uma fórmula bonita, sim. O Santo Padre que proclamou esse dogma em 1854, o Beato Pio IX, em previsão do mérito de Cristo. Mesma coisa, mas para usarmos a expressão usada por ele, ela foi redimida pelo sangue do Salvador, mas em previsão dos méritos de Cristo, que haveria de ser derramado, o sangue dele seria derramado 33 anos depois. Os méritos de Cristo preservaram Maria Santíssima da mácula primeira no momento da sua concepção. O que para nós, a graça de Cristo, que apaga o pecado original e eventualmente um pecado atual, os pecados atuais, na hora do batismo, em Maria Santíssima, foi no momento da sua concepção. Portanto, também ela foi necessitada, também ela precisou da salvação de Cristo. Ocorre que ela foi a única criatura redimida no momento da concepção. Imaculada, foi concebida, conceição, sem o pecado. Imaculada, sem a mancha. A mancha do pecado não tocou nela, por causa dos méritos de Cristo, que redimiram Maria Santíssima na hora da sua concepção. É por isso que ela canta no Magnífica, meu Salvador?
Sim, mas nosso Senhor Jesus Cristo foi salvador dela também. Sim, Jesus salvou todas as criaturas, todas. O apóstolo Paulo fala reconciliar consigo todas as criaturas. E Maria Santíssima também. Ocorre que Maria Santíssima é redimida não pós-concepção e pós-parto, como nós. O meu batismo foi 30 dias depois de nascido, o seu certamente depois de nascido. Ainda que haja pessoas que tenham sido batizadas excepcionalmente no próprio ventre da mãe. A gravidez de risco, a iminência da morte da criança. E é possível inocular água e com a fórmula eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que isso aconteça mais excepcionalmente, mas normalmente o sacramento do batismo é dado após o parto. Em Maria Santíssima foi no momento da sua concepção. Pois bem, com exceção dela, a resposta é sim, ninguém escapou dessas consequências do pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 402, vai dizer exatamente que todos estão implicados no pecado de Adão. Na verdade, o Catecismo não diz nada de novo, porque ele vai citar literalmente Romanos 5, que na verdade começa no versículo 12 e é uma citação do versículo 19. Vamos ouvir do Frei Gilson o parágrafo 402 e depois a gente tece comentários. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, por meio do pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. A palavra é essa, universalidade. Todos pecaram, Romanos 5, 12 e também 19, é o famoso texto de 7 versículos, todo o capítulo 5 na verdade. Mas até o versículo 20 nós temos aí o núcleo do ensinamento bíblico sobre o pecado original. E contrapõe-se à universalidade da salvação. Jesus derramou o seu sangue por todos. Deus quer que todos se salvem. O que foi operado na cruz é em favor de todos os seres humanos. A salvação é oferecida a todos. Então, nós temos universalidade do pecado, Adão e Eva. Universalidade da salvação, o Calvário, a árvore da vida, que é o lenho, o sagrado lenho. Sim. Muitos, principalmente os irmãos protestantes, parece que é difícil para eles acreditarem que Maria foi concebida sem pecado, justamente por Romanos 5,12. Todos pecaram. Certo. Então, parece que na cabeça deles teria que ter lá: todos pecaram, exceto Maria. E só para deixar isso mais claro, como então a igreja, esse todos de Romanos 5,12... entra Nossa Senhora, sendo que ali não fala exceção nenhuma, ali não existe exceção, e a Igreja Católica diz que tem uma exceção. Bem, bom, primeiro, não é plausível nem racional você tentar descobrir, encontrar num único versículo da Bíblia todo o ensinamento da Bíblia sobre aquele assunto. Uhum. Correto? Uhum. Depois, é preciso você conjugar a regra com Deus Todo-Poderoso que cria a regra. Aquele que faz a regra faz a exceção. Sim. Está explicado? E essa exceção é precisamente isto. Maria Santíssima não é exceção, não foi exceção, no sentido de ela não ter tido necessidade da redenção. Ela teve necessidade da redenção. Ocorre que a redenção nela aconteceu no momento em que ela foi concebida. Portanto, Jesus morreu por todos. Deus quer que todos se salvem. Também Maria Santíssima. A salvação, ela é operada em nós, primeiramente, realmente, contundentemente, completamente, cabalmente, primeira vez na nossa vida,
com a fé e com o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. É necessário nascer de novo, diz o Senhor Jesus no diálogo com Nicodemos. Isso também se aplica a Maria, só que em Maria Santíssima, a operação da redenção de Cristo aconteceu no momento da sua concepção. Com relação à regra, sem dúvida alguma, regra aqui está, e Deus faz a exceção. Vamos a um exemplo no Salmo 50. Vamos ao Salmo 50, mostrar uma regra, e aí a gente faz, eu vou fazer a pergunta e o Frei Gilson vai fazer as vezes dos protestantes. Curioso o argumento que eu vou utilizar agora. Vamos ao Salmo 50, muito bem. Salmo 50. O Salmo 50 diz que em pecado a minha mãe me concebeu. Vamos descobrir onde está isso. É no versículo 7. Versículo 7, não é? Muito bem. Vamos lá. Leia. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Bem, essa é a regra. Eu pergunto, essa regra vale para o homem Jesus? Não. Ah, então quer dizer que quem faz a regra faz a exceção? Parece que eu derrubei o argumento. Sim. Não é? Muito bem. Não, mas Jesus é Deus. Alto lá. Eu não estou negando isso e não estamos tratando disso. Estamos tratando da humanidade de Jesus. Agora leia. Vamos ver do homem Jesus. O versículo 7 do Salmo 50. Eu nasci na culpa. Em pecado minha mãe me concebeu. Correto? Isso vale para todos os homens? Vale. Todos, é a regra. É a regra. Agora vamos ver o homem Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5, de 4 a 5. Há um só mediador, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Capítulo 2, versículo 5. Essa eu sei de cor. Há um só mediador entre Deus, Jesus Cristo, o homem. Muito bem, vamos lá. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus. Jesus Cristo, homem. Ah, Jesus Cristo, homem. Responda-me, você que diz que não há exceção e que Maria Santíssima não está escrito em Romanos 5,12, porque só acredito na Imaculada Conceição da Virgem Maria se tivesse exceção. Rapaz, vai buscar exceção em outro versículo. A exceção é o homem Jesus. E Jesus nasceu de Maria Santíssima. Se Jesus não fosse exceção, e por causa disso a mãe dele também, Jesus teria sido concebido na culpa. E aí vai encarar? Pois bem, ficou claro o argumento. Não, Jesus Cristo, muito homem. Bonito o que o senhor falou agora. A exceção de Maria é por causa da exceção de Jesus. Jesus Cristo, homem? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Se você diz que você habitou durante 9 meses num ventre manchado no pecado, eis que a minha mãe concebeu no pecado, obrigatoriamente, se o templo está sujo, se o ventre está sujo, se o corpo dela está sujo, o corpo do filho está sujo. Mas isso é blasfêmia! Isso é blasfêmia, você dizer que nosso Senhor Jesus Cristo habitou num templo sujo e, portanto, a mácula de Maria teria passado para nosso Senhor? Epa, aí não. Portanto, os privilégios de Maria decorrem dos privilégios do Filho, Jesus Cristo, homem. Lindo. Ficou claro aqui, Frei Gilson? Muito claro. Então, isso de dizer, olha para Romanos 5,12, todos pecaram. Infeliz, lê direito, infeliz. Pelo menos a Bíblia toda. Tudo não está aqui nesse versículo. Em pecado minha mãe me concebeu, isso não pode se aplicar a Jesus. Quem faz a regra, faz a exceção. Agora, Dom Falcão, há vários versículos que provam Jesus não ter pecado, vários. Qual seria o melhor versículo para a gente ver em Maria que ela, de fato, recebeu essa graça desde a concepção? Talvez seja quando o anjo a disse, ave cheia de graça. Nunca disse, um anjo disse isso para ninguém na Bíblia. Ela é a única que recebe esta... É um argumento. O outro argumento no Magnificat, o poderoso fez em mim maravilhas. É claro que poderoso maravilhas é um termo bem amplo, mas não existe maravilha maior do que uma criatura ter sido escolhida para ser a morada do Deus encarnado, o Deus
puro, o Deus santo, a quem ela alimentaria, protegeria, etc. Então, o templo, escolhido por Deus para residir. Deus escolheu a dedo, entre aspas, desde toda a eternidade, essa criatura e redimiu-a, sim, salvou-a, sim. Operou a salvação, a redenção, já no momento da sua concepção. O argumento, sim, de Maria pura decorre do filho dela puro. Maria Santíssima santa, do filho dela santo. Maria Santíssima sem mácula, do filho dela sem mácula. Eu colocaria o argumento de Nossa Senhora, eu conjugaria. Primeiro, Gênesis 3,15. Sim. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que mulher é essa? A Igreja e Maria Santíssima. No capítulo 12 do Apocalipse, nós temos uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, estava grávida, prestes a dar à luz. E o inimigo dela? Aquele de quem o Senhor Deus falou lá atrás, no livro do Gênesis, ela pisará a tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, e ela esmagará a tua cabeça. Então, respondendo à sua pergunta, que versículos? Eu pegaria os versículos que a Igreja sempre utilizou, Papa, tanto Beato Pio IX, na Imaculada, em 1954, e o Venerável Pio XII, em 1950, com a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Cheia de graça, o arcanjo. Inimizade entre ti e a mulher, Gênesis capítulo 3. E também o Apocalipse 12, a luta visceral de duas realidades absolutamente incompatíveis. Sim. Esse é inimigo desses. Se ela é inimiga dela e esta é inimiga dela, dois inimigos não têm nada em comum. Sim, sim. Sim. E o que dá mais, o que eu estou pensando agora, porque parece que a Igreja Católica quer livrar Nossa Senhora de um pecado e tal. Interessante, porque a Igreja Católica não fala a mesma coisa de José, o pai de Jesus. Não existe o dogma da Imaculada Conceição de São José. Ou seja, o seu argumento está muito válido, porque justamente ela foi o templo. Sim. Então, ela não podia ter a mácula do pecado original. Perfeito. E a Igreja não fala a mesma coisa para José, porque não participou? O verbo usado por Vossa Reverendíssima, se os protestantes dizem que a Igreja Católica quer livrar, o verbo não é livrar, é preservar. Preservada da mácula primeira. Não foi a Igreja que preservou, foram os méritos de Cristo, os méritos da paixão. Mas como é que ela pode ser salva em previsão, pelos méritos de uma realidade que só vai acontecer 33 anos depois? Meu amigo, Deus pode salvar do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Se alguém se salvou antes de Cristo, 30, 40 mil anos atrás, foi em previsão dos méritos de Cristo. Obviamente que a salvação de quem viveu antes de Cristo, se está no céu, foi em previsão dos méritos de Cristo, não sem a graça de Cristo, porque a frase de Cristo, sem mim nada podeis fazer, se aplica a todas as pessoas que conheceram Jesus e que sem culpa também não conheceram Jesus. Então, Maria Santíssima não é que foi livrada da Igreja, vamos tirá-la disso daqui para endeusá-la. A Igreja nunca endeusou Nossa Senhora, a Igreja nunca atribuiu para ela uma realidade que não tivesse sólido fundamento bíblico. Por outro lado, a Igreja não cai na ingenuidade de dizer que tudo sobre a redenção de Cristo está nessa frase, porque nessa frase não tem a exceção, portanto, logo não admitimos. Que é isso, rapaz? Sim, sim. Não, se não tiver aqui... Tem que olhar o contexto todo. O contexto todo? Onde é que está na Bíblia? Onde é, na sua Bíblia? Prove um versículo que tem 73 livros, ou 54, ou 66, como você acha que tem, e encontrar na Bíblia, se não tiver aqui. Isso é bibliolatria, isso é fundamentalismo. A Bíblia tem que ser inserida. Você tem que conjugar argumentos que estão espalhados na Bíblia. É um versículo importante, Romanos 5:12, mas tem outros, tem muitos outros. A começar lá atrás, de lá atrás, até o livro do Apocalipse. Todo o ensinamento bíblico e também o conhecimento, a intuição, a compreensão do dado revelado pela Igreja ao longo de 2000 anos. Não é? A Igreja como dogma, a Imaculada Conceição, que sempre foi crida na Igreja, mas como dogma, 1854. Isso não significa dizer que a Igreja inventou o dogma da Imaculada Conceição. Não, a Igreja
compreendeu ao longo de 2000 anos, e essa maturidade de compreensão foi transformada em dogma, uma verdade que já era crida, mas ainda não dogma, em 1854. Em 1950, a Assunção de Nossa Senhora. A igreja sempre acreditou na Assunção. Sim, sim. Temos dados da igreja da Dormitio Maria, se não me engano, nas proximidades de onde? Do Santo Sepulcro. Getsemane. Sim, a igreja da Dormição de Nossa Senhora. Uma profissão antiquíssima que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Só em 1950, o Espírito Santo levou a igreja maturando a compreensão cada vez mais profunda. O dado bíblico, os padres da igreja, etc., a Idade Média, os concílios, nada ainda havia amadurecido, mas a compreensão estava cada vez mais sólida, etc. Até que em 1950, felizmente, o venerável Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Quando o senhor fala que Jesus salva Maria 30 anos antes de ele morrer na cruz, tal, me fez lembrar também a transfiguração, porque Moisés e Elias mostram que também estão salvos e Jesus ainda não tinha morrido. Quem se salvou? Sim, a frase dele: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, parece, aqui nós temos na carta aos Hebreus capítulo 11, os heróis da fé do Antigo Testamento. Nós temos Abel, nós temos Abraão, nós temos Moisés, etc. Se salvaram, foi em previsão dos méritos de Cristo. Isso se aplica a Nossa Senhora, isso se aplica a qualquer criatura humana que viveu antes do mistério da cruz. É porque eu estava pensando, por exemplo, mas como é que ela foi salva antes? Então, mas como é que Moisés e Elias estavam lá antes também? Perfeito. A questão de antes é para nós. A convenção de antes e depois é para nós. Em Deus Todo-Poderoso não existe antes nem depois. Eu sou aquele que é, que era e que vem. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o autor do tempo, mas não está subordinado ao tempo, a não ser quando ele se encarna. Se ele se encarna, ele assume a temporalidade, está sujeito ao antes e ao depois. Não é? Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus adulto, Jesus antes na Judeia, depois na Galileia, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Mas quando Cristo se encarna, mas Deus Todo-Poderoso, a sua ação, ela é uma ação que, uma vez realizada, se aplica a quaisquer criaturas em quaisquer épocas da história, desde o faça-se a luz até as trombetas tocando. Jesus está chegando, acabou tudo, agora é hora do juízo final. Pronto. Minha gente, vocês estão gostando deste programa? Começou muito bem o programa de hoje. Eu quero deixar claro que quando nós trazemos argumentos protestantes, não é em hipótese alguma querendo arrumar confusão com eles, tá? Aqui é uma mesa onde nos propomos a estudar a doutrina católica. Então, aqui estamos estudando a doutrina católica. Então, quando trazemos um argumento protestante, em nenhum momento é para causar divisão, para gerar um corte, depois ficar rodando na internet, para gerar polêmica. Não, não é este o foco aqui. Agora, o ensinamento para nós católicos, isso é importante. Então, trazemos os argumentos contrários, que chegam até você, chegam até sua casa, chegam até sua vida, para que você entenda. Agora eu estou entendendo. Por exemplo, isso tudo que Dom José Falcão nos ensinou agora, são argumentos que foram, para nós católicos, fazem sentido. Se para alguém não faz sentido, respeitamos. Mas, como católicos, é assim que nós pensamos, é assim que nós cremos. E, se você é católico, é isso que você é chamado a crer, porque veio da tradição, da Sagrada Escritura, dos ensinamentos da Igreja. O nosso tempo está quase acabando, mas eu já vou fazer a pergunta, uma próxima pergunta a Dom José, e a gente vai, no próximo bloco, concluir. Dom José, as grandes misérias que oprimem os homens e a inclinação de todos os homens para o mal e para a morte, têm, então, uma relação com o pecado original? Nós vimos, eu acho que no último bloco, no segundo bloco do programa anterior, na Escritura, as consequências do pecado. O homem não se entende com a mulher, bota a culpa nela, Deus fala com a mulher, ela coloca a culpa na serpente.
Depois a relação entre eles vai ficar perturbada, tu te inclinarás para o teu marido e ele te dominará. Depois a relação das criaturas humanas com a terra, trabalharás com o suor do teu rosto, a terra te será hostil, oferecerá abrolhos, etc. E depois, lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Bem, aqui são algumas das consequências. Logo depois temos o assassinato de Abel. Sim. Caim mata Abel. Depois nós vemos na continuação até Noé, quando o pecado começa a se multiplicar e a face da terra começa a se encher com o pecado, a ponto de, acho que já tratamos também a questão do arrependimento de Deus, me arrependi de ter criado o homem, etc. Bem, sem dúvida alguma. E aí vimos no programa anterior uma invasão do pecado no mundo. De sorte que o drama de uma humanidade infestada, por assim dizer, com os pecados nas suas múltiplas manifestações, sim, sem dúvida alguma, as misérias morais, as misérias espirituais, todas elas são consequência do pecado. Está terminando, é bom retomar essa pergunta no próximo bloco. Vamos retornar essa pergunta porque ela é muito importante. Por que tem tanto mal no mundo? Por que tanta miséria? Por que tanta coisa? Por que tanta desgraça? A pergunta é, será que tudo isso não tem a ver com o pecado original? E aqui talvez você vai encontrar muitas respostas para as suas perguntas. Deus te abençoe, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Saiba que sempre é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos meditando sobre o pecado original. E no bloco anterior, eu fiz a pergunta e vou refazer porque não deu tempo para a resposta. É o seguinte, as grandes misérias da humanidade. Quantas misérias oprimem os homens? Quantas? Doenças, sofrimentos, a inclinação dos homens para o mal. A gente percebe que o homem é inclinado para o mal, é inclinado para a morte. Então, a pergunta que eu faço para Dom José Falcão, mais uma vez, tudo isso, misérias, doenças, sofrimentos, morte, podemos atribuir a uma consequência ao pecado original? São consequências do pecado original. Quem lê os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que descrevem a criação, Deus criando, e quem lê atentamente a cada passo, os dias da criação, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, no 6º dia é dito, e Deus viu que tudo era muito bom, não se encontra na Bíblia, antes do drama do pecado, nenhuma imperfeição, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma contradição, nenhum atrito. É somente após a desobediência de Adão e de Eva que essas realidades entram no mundo. A única consequência antecipada que o Senhor Deus disse para Adão e para Eva, não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente, indubitavelmente vocês morrerão. O Senhor não falou das outras consequências, mas Ele falou da pior delas. Sim. Então, no todo, você já está incluindo as partes. E qual é o todo? Qual é o drama mais horrendo, mais horripilante de todas as consequências do pecado? A morte. A morte. Então, foi uma advertência, não comam porque vocês vão morrer. E logo após o pecado já começa o drama. O homem fugindo de Deus, ouvi teus passos no jardim e me escondi. Quem te disse que por acaso comeste? A mulher que tu me deste. Ela me deu o fruto e eu comi. Ele joga a culpa nela. E por que você fez isso? A mulher bota a culpa na serpente. Aí o Senhor Deus faz a profecia para a serpente, de que ainda vamos tratar, mas aí vem aquelas consequências de que já tratamos. Bem,
todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, com aquele famoso drama, o tema do pecado original, não pode ignorar a frase do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, dentro de mim existe uma luta. Agora é o drama de os desejos do Espírito lutarem contra as concupiscências desregradas, as 3 concupiscências de que fala a primeira carta de São João, e também todos os pecados da história da humanidade. Todos. Vossa Reverendíssima já citou vários deles. Sem dúvida alguma, e as consequências não cessam de se manifestar, nós percebemos, nós constatamos, nós verificamos, comprovamos que todas essas realidades entraram no mundo após o pecado de Adão e de Eva. As consequências, elas se procrastinam até o derradeiro instante da história da humanidade. No bloco anterior, o senhor nos ensinou que Maria foi preservada do pecado. É verdade. Ela foi preservada das consequências desse pecado? Não. Uma espada transpassará a tua alma. E uma das consequências do pecado... A cruz de Nosso Senhor. Nosso Senhor, no Calvário, Ele recebeu para si toda a maldade, toda a perversidade, todas as consequências do pecado em cima de Nosso Senhor. A propósito, Isaías capítulo 53. Quem é que não conhece esse famoso episódio que descreve com uma precisão cirúrgica o sofrimento de Nosso Senhor? O texto... Anos antes, né? Sim. Vamos colocar aqui Isaías 560 anos antes de Cristo. Sim. Capítulo 5, sim. Vamos começar aqui a partir do versículo 2. Do versículo 2 até o versículo 7. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Pronto, aqui está. O castigo das faltas de todos nós, ele carregou, ele crucificou, o seu corpo sofreu todas as consequências do pecado de todos os homens, de todas as épocas, até o último homem que vai passar por aqui, pela terra. Mas termine até o versículo 7, por favor. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Muito bem. Olha a sabedoria da igreja. A pergunta do Frei Gilson foi... E Nossa Senhora carregou sobre si... Bom, ela foi preservada do pecado, mas ela experimentou as consequências do pecado, dos pecados dos outros, sim. 14 de setembro, vocês sabem o que é que nós comemoramos na igreja? Exaltação da Santa Cruz. E vocês sabem o que é que nós comemoramos no dia seguinte? 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores. O dia das dores de Jesus, 14 de setembro, o dia das dores de sua mãe, 15 de setembro. Olha a sabedoria da igreja. Agora leia de novo. Homem das dores, no versículo 3. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Pronto. Entendeu a sabedoria da igreja? Porque Nossa Senhora das Dores, por causa do homem das dores, o filho dela. Entendeu agora porque 14 de setembro e 15 de setembro? Sim. E nós também, no batismo, somos livres do pecado original, mas não das consequências também, né? A graça do batismo não nos torna imunes à inclinação ao pecado. Essa inclinação, esse drama,
com ele nós temos que conviver, de que fala São Paulo até ao fim da vida. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Sim. Veja, no caso de Nossa Senhora foi, no máximo, tentada, mas pecado não. Porque o filho dela foi tentado, mas não pecou. Sim. Agora, dizer que Maria Santíssima não pecou, em nenhum momento não há nenhuma prova bíblica. Tente alguém encontrar um único defeito de Nossa Senhora, por menor que seja na Bíblia, não encontra. E se disser que teve defeito, vai ter que provar e não encontra prova bíblica. Aí é pura ilação, blasfema segundo a ótica católica. Tem alguma citação do catecismo para confirmar isto? Sobre essa pergunta que eu fiz ao senhor? Misérias que oprimem os homens. Sim, tá certo. Tem sim. Parágrafo 403 do Catecismo da Igreja Católica. Queira ler. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 403. Seguindo o pensamento de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis. Olha que interessante. Então, não dá para compreender, não tem explicação. O mistério do mal não tem explicação. A não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que, por nascença, nos afeta a todos e é morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Acho que é importante o senhor falar sobre isso. Então, é por isso que é importante batizar as crianças. Sim. Primeiro, o principal argumento para o batismo de crianças está nas palavras de Jesus. Em um determinado momento, Jesus, muitas criancinhas chegaram para perto de Nosso Senhor, os apóstolos não queriam deixar. Deixai vir as minhas criancinhas, não os impeçais. Não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Esse eu considero o segundo principal argumento, porque o primeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo, no diálogo com Nicodemos, diz: quem não nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E aqui Jesus não estabeleceu exceção. Jesus não disse para Nicodemos que essa frase, que essa exigência, que essa obrigação se aplicava apenas aos adultos. Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo inclui todos, não exclui ninguém. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Depois, o argumento segundo o qual é preciso deixar a criança crescer para que ela escolha se quer ser batizada ou não, cai por terra diante da própria Bíblia, dos próprios judeus, desde o tempo de Abraão, lá no livro do Gênesis, porque a circuncisão, ela foi instituída por Deus para Abraão. Doravante, todos os machos, até no 8º dia, deverão ser circuncidados. A circuncisão, portanto, não é uma decisão da criança. Ou os pais não esperam a criança crescer para perguntar: você quer ser circuncidada, meu bichinho? Escolha. Não existe isso. Os pais respondem pelos filhos diante de Deus. Os pais decidem pelos filhos diante de Deus. E qualquer pessoa, até um ateu, sabe que até uma certa idade, eu diria até muitos anos, em muitos lugares do mundo, até os 18 anos, são os pais que decidem pelos filhos. Os filhos não têm autonomia. São os pais que escolhem o que o filho vai comer, o seio onde ele vai amamentar, o remédio que ele precisa tomar, a escola onde ele vai se matricular, a igreja onde ele vai rezar. E assim por diante, são decisões milhares, que quaisquer seres humanos racionais precisam tomar diante das crianças. Então, esse argumento de dizer que é preciso... Não, Jesus foi batizado adulto. Claro, o batismo adulto é um batismo que Cristo Jesus quis que fosse conhecido por todos como antecipação da sua morte e ressurreição. No batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, nós temos uma antecipação daquilo que vai acontecer no Calvário.
E Cristo Jesus quis que isso acontecesse, que fosse realizado esse ato solene na presença de todas as pessoas, para que nós também tomássemos conhecimento. Muito bem. Depois, olha, você deve respeitar a criança que ainda não tem consciência e batizar a criança sem saber que ela tem consciência é violar o seu direito, etc., é impor para ela uma coisa que ela está recebendo sem que ela decida. Também esse argumento é muito parecido com o anterior. No ventre de Santa Isabel, tão logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu que creste, etc. Uma certa consciência já no ventre, a criança já tem, no ventre da mãe. A consciência, ela é uma realidade que é um dom de Deus a partir de alguns meses de gestação, quando o cérebro começa a se formar, e ela já vai tendo certas percepções. E a formação da consciência é até ao fim da vida. Dizer que ela não tem ainda consciência, eu lhe pergunto, você tem consciência de todos os seus atos? Tem consciência de tudo o que está acontecendo no mundo? Você pode dizer que é plenamente consciente? Ou você deve dizer, por uma questão de humildade, a minha consciência existe e está sendo formada em etapas, em fases, em momentos da minha vida. É um argumento também, no meu entendimento, claudicante. Com relação ao batismo de crianças praticado pelos apóstolos, nós temos São Paulo falando várias vezes, eu batizei a família de Estéfanas. Família. Cornélio, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai lá e administra o batismo para todo mundo de sua família. Na mentalidade judaica, quando um se converte, vem a família toda, também com os filhos. Vamos ao capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, ver São Paulo batizando famílias inteiras. E outra coisa, a questão do querer não é o pai que vai se batizar, toda a família vai se batizar. Deixe-me ver, batizou toda a sua família. Vejamos aqui, me parece que é no versículo 48. 48? Bem, no 48. Leia, por favor. 10:48? Sim. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Bom, leiam depois o capítulo 10 dos Atos. São Pedro está na casa de Cornélio, a família dele toda está. Certo. Ok? Era um pagão, temente a Deus, que orava, etc. E o Senhor aparece em sonho a ele, mande buscar Pedro que está em Jope. Aí vão emissários, levam São Pedro prega a palavra e batiza todo mundo. Por falar nisso, reverendíssimo, vamos a 3 textos que comprovam que os apóstolos, quando batizavam todo mundo da família daquela pessoa. E, obviamente, as crianças estão incluídas. Lembrem-se, quando você fala família hoje no Brasil, o perfil da família é perfil de gente adulta. Infelizmente, na nossa sociedade ocidental, cresce bastante a mentalidade, isso se percebe muito na Europa. Sim, sem crianças. Família, sem crianças, né? Mas tem 3 cachorros, tem 4 carros na garagem, né? Tem 5 papagaios e assim por diante, mas criança não tem não. Mas isso é mentalidade atual, a mentalidade dos judeus. Muitos filhos, né? Muitos filhos e muitos... É uma mentalidade do Oriente. Muitos filhos e muitas crianças. Então, vamos ver agora 3 textos provando, já vimos Cornélio, não foi? Cornélio, já vimos Cornélio. Sim, já vimos Cornélio. Cornélio batizando a família toda. São Pedro batizou a família de Cornélio. Sim. Crianças incluídas. Vamos a Estéfanas, depois vamos a Lídia e depois vamos ao carcereiro de Filipos. Estéfanas, vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Onde é que a gente quer chegar? Provando o batismo de crianças. As crianças estão nessas famílias. Imaginar uma família só de gente adulta, e quando fala família, não é somente os que moram na mesma casa, não. Traz primos, parentes e aderentes. Então, família. Sua família é a única que mora no seu convento? Não. Não. Ah, bom. Quer dizer que sua mãe é da sua família, não mora no seu convento. Não. Ótimo. Seu pai é da sua família, não mora no seu convento. Não. Ótimo. Seus irmãos são da sua família, mas não moram no convento. Não. Ah, ótimo. Muito bem. Então, vamos ver agora família. Família não é somente quem mora dentro de casa.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Pronto, São Paulo não batizava somente uma pessoa. Era a pessoa e a família dela toda, incluídas as crianças. Batismo de crianças. Vamos agora a Lídia. Lídia era uma comerciante. Ela vendia púrpura, um tecido, né? Sim. Ela é, digamos assim, fabricante de tecido, de Tiatira. Tiatira, hoje é uma cidade da Turquia, é uma das 7 igrejas do Apocalipse, lembra? Sim. Lembra? Sim. Vamos ver aqui a cidade dela, as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse, capítulos 2 e 3, Tiatira. Pronto, Apocalipse 2, de 18 a 29, está vendo aí? Uhum. Apocalipse 2, de 18 a 29, é a mensagem ao anjo da igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Eu estive lá, celebrei a missa na cidade de Tiatira. Aliás, celebrei a missa nas 7 igrejas do Apocalipse, né? Foi uma viagem inesquecível. E ela era de lá. Ok? Certo. E aí ela, ouvindo a palavra de São Paulo, se converte. E aí o que é que faz? Depois da conversão, me dê logo o batismo. E aí vejam se foi somente Lídia batizada ou se foi Lídia com a família dela, também os borreguinhos, as crianças. Por favor. Seria Atos 16, Atos 16, de 14 a 15. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família. Muito e fez este bem. pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. Pronto. Ela e sua família. Então, ela se converteu. Chama pai, chama mãe, chama irmão, chama filho, chama neto, chama bisneto. Todo mundo é batizado. Era assim. Dizer que não tem fundamento na Bíblia, batismo de crianças, vá ler a Escritura, por favor. Aqui não é a chatice do bispo, não. O bispo procura conhecer isso. O texto apareceu aí na sua frente. Mas ainda tem mais. Agora vamos a Filipos, vamos à Grécia. São Paulo, Filipos hoje é uma cidade da Grécia. Foi para a comunidade cristã de Filipos que o apóstolo escreveu a carta aos Filipenses. Muito bem. E lá, São Paulo foi preso com o seu companheiro. Altas horas da noite, acontece um terremoto, etc. E lá no cárcere, o carcereiro ficava lá vigiando, certo? E aí, diante do tremor, os grilhões caíram. E aí o carcereiro ficou com medo, porque, conforme as regras do Império Romano, se os prisioneiros escapassem, tinha que morrer o guarda. E era ele. E aí ele puxa a espada para tentar se matar. Aí São Paulo disse: não faça isso porque nós estamos aqui. Aí ele, tremendo, disse: irmãos, o que é que eu devo fazer, etc. Jesus anuncia, Paulo anuncia Jesus para ele, e ele convida os dois para ir à sua casa, e lá ele recebe o batismo. Os dois administram o batismo para ele e para toda a sua família. Então, Vossa Reverendíssima, comece o relato de quando, ali por volta da meia-noite, etc., aconteceu o tremor e o carcereiro tentou se matar, São Paulo impediu e ele os convidou para entrarem na sua casa e lá acontece o batismo. Então, é Atos 16, 25 em diante. Vá. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido, tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz
entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas imediatamente. Foi batizado, ele e toda a sua família. Ele e toda a sua família. Então, onde está na Bíblia, se é isso que você quer saber, o batismo de crianças? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16, Estéfanas. Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, Atos 16, de 14 a 15. O carcereiro de Filipos, Atos, capítulo 16. Vai encarar? Dom José, falta tão pouco tempo para a gente terminar o programa de hoje foi bom demais. E vamos aproveitar esses 2 minutos que nos restam. Quantas pessoas, o problema não é nem a questão de batizar adulto ou não, mas elas ficam presas ao padrinho que está morando não sei na onde. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas? A criança vai padecendo com o pecado original, sendo que as pessoas estão presas a tantas coisas, como um padrinho, por exemplo. Ouvir a frase de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Batismo de criança é para ontem. Sim. As crianças estão privadas da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não tem a graça da filiação divina, tem o pecado original. Os pais devem ter essa consciência bíblica e eclesial de que o batismo é necessário para os seus filhos e já devem não só desejar o batismo antes que os filhos sejam concebidos no ventre da mãe, durante a gravidez, uma das primeiras providências, já providenciar o batismo. Isso significa que é conveniente ter os padrinhos, que esses sejam escolhidos segundo os critérios da Igreja Católica, batizado acima de 16 anos, já tenha feito a primeira comunhão, já tenha sido confirmado e leve uma vida de acordo com a fé. Já devem ser avisados, o pároco deve ser avisado. Nós pretendemos batizar a nossa criança nos primeiros séculos da igreja, no dia do nascimento. Olha que... Eu fui batizado muito atrasado, 30 dias depois de nascido. Eu disse, 2 anos. 2 anos? Eu acho que eu demorei, meu pai e minha mãe demoraram demais, 30 dias, mas eu fui batizado com 30 dias. Enfim, é isso, essa consciência. E exatamente o dogma do pecado original nos ajuda a gente a compreender isso. É isso, minha gente. O programa de hoje foi bom demais. Foi uma alegria ter você aqui. Gostou desse programa? Manda para outras pessoas. Está disponível no canal do YouTube para você mandar para quem você quiser. E até semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.